Em nome de Jesus. Amém? Agora, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Para te ajudar, você vai em Apocalipse e vai voltando devagar, que você vai encontrar Filipenses, tá bom? Vai em Apocalipse. O Senhor tem uma palavra muito especial. Eu já vou falar o tema da palavra de hoje, para que você possa entender o que o Senhor quer falar com você. Apocalipse, você vem voltando, vai encontrar 1º, 2º, 3º João, Hebreus, depois Colossenses, e aí você chega em Filipenses, tá bom? Na ordem de trás para frente, que fica mais perto. Quem encontrou, diga amém. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos e você vai ver que a palavra de Deus é tão poderosa que 2 versículos vão trazer muitos e muitos ensinamentos para a tua vida. E o tema de hoje é como blindar sua mente contra os ataques do inimigo. O maior campo de batalha de um ser humano é a mente. Não é, o trabalho é muito complicado, quando você trabalha num ambiente hostil. A escola, para quem estuda, a faculdade é um campo de batalha, você tem que ter esse entendimento. A igreja é um campo de batalha. Se você não vigiar, você é atacado aqui dentro. Uma irmã fala uma coisa, um irmão fala outra, uma coisa. Uma palavra minha, se você não tiver com o coração conectado, pode te ferir, te magoar. O diabo, ele se aproveita de tudo. São setas inflamadas, dardos inflamados que ele lança. Ah lá, tá vendo o que ele falou? Ah lá, o que ele fez? Ah lá, não sei o quê. E aí ele começa a setar a sua mente. Mas o maior campo de batalha de todo ser humano é a mente. Por quê? Você está fora do trabalho, não vai ser atacado no trabalho. Você veio para casa, não foi? Mas você está com a sua mente continua sendo atacada. Você não está na faculdade, você está em casa, você não está sendo atacado na faculdade, mas sua mente está com você em casa. E onde você vai, você está com a mente. Então é a oportunidade que ele tem de te atacar 24 horas até minar. Mas em nome de Jesus, você vai blindar a tua mente pela palavra. Quando o diabo foi tentar Jesus, o que ele respondia? Com a palavra. Isso é uma arma poderosa. Toda vez que alguém lançar alguma coisa, alguma pessoa, ou circunstâncias, ou qualquer coisa, o próprio Satanás, você tem que usar a palavra. E eu vou te ensinar pela palavra o que você deve fazer. Então, como blindar a sua mente contra ataques do inimigo, e você vai sair daqui liberto em nome de Jesus. Diz assim a santa palavra de Deus no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 8 e 9, apenas os 2 versículos, tá bom? Vai aparecer na tela aí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algum louvor, ou seja, digno de louvor, pense nessas coisas. Versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês receberam e aprenderam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará convosco. Amém? Eu quero ler de novo aqui numa só versão, porque são várias versões, né? Eu quero alinhar para você entender, para eu trabalhar a sua mente, para a sua mente ser ali literalmente. Vamos repetir comigo até uma oração que a pastora já ensinou? Diga assim: levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Isso é uma das armas que você usa para toda vez que você tiver um pensamento que está vagando, está na igreja, aí um pensamento voa a você, eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Ou seja, cativa é obrigado. Ei, minha mente, preste atenção. Não ouve o Satanás, não. Preste atenção na palavra. Você dá voz de comando para a sua própria mente. Porque a mente é sua, não é do diabo. Então, toda vez que você estiver distraído, e eu vou já te dar alguns versículos para você usar isso. Levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Se o Senhor está falando para mim, para eu prestar atenção na palavra, eu vou prestar, Satanás. Vem para cá, não. Está repreendido. Entendeu? Então, vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo orienta. Finalmente, meus irmãos,
Aí ele dá essa declaração, eu acho muito bonito o que ele ensina. Pensa em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, só pensamento bom, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, algo positivo, virtude é poder, ou algum louvor, for algo alegre, algo positivo, vai lá, vamos lá, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Aí ele diz como líder. O que vocês estão vendo, a energia lá em cima e usar a palavra para repreender. Isso tudo que vocês ouvem, vocês têm que trazer para a vida de vocês. Eu sempre ensino aqui sobre energia. Eu sempre ensino aqui sobre você não ficar com pensamento negativo. Imagina esse irmão que foi fazer a entrevista. Eu acho que eu não vou passar não, porque não sei o quê. Deus fez um mover e falou, pastor, sobrenatural. Não faz sentido. Eu fui demitido pela função, aí agora eu fui contratado na mesma função, num cargo maior, me deram um salário maior. Mas sabe o quê? Ele veio pedir orientação, ele veio pedir ajuda, ele veio pedir oração, e ele saiu, igual o Chaves quando ganhava sanduíche de presunto, ele saiu saltitando. Tanto é que ele, pastor. Eu falei, amém, glória a Deus. Então, ou seja, a primeira coisa que eu quero que você entenda, porque o diabo, nos últimos tempos, ele está atacando muito. Ele está tendo muito. Depois desse carnaval aí, irmãos, esquece. Não há mais barreira nem proteção. Ele tem liberdade, ele foi adorado, ele foi exaltado, ele foi invocado, ele foi adorado. Ixi, abriram portais espirituais. E mais demônios tiveram liberdade de agir. Então, eles estão com um poder muito grande. Aí você olha para a rede social, é só tragédia. Você olha para o jornal, só tragédia. Aonde você vai é só vídeo de derrota. Esses dias eu tive até que tirar uma página lá que estava lá aparecendo para mim lá, aqui de Campo Grande. Misericórdia. É só acidente. Arrancaram a cabeça de uma ali, mataram 5 ali, esfacelaram o outro aqui, e o carro quebrou aqui, e o carro... Só derrota, meu irmão, tu passa até mal ver aquilo. Então é muita coisa negativa. Já não basta as nossas tretas. Já não basta as nossas dificuldades. E aí você fica pensando em coisas com essa energia. Aí a Bíblia diz, pense em coisas que são do alto, coisas que são boas, coisas que são interessantes. Nossa, vai ter um estudo lá quarta-feira na igreja, é isso que eu tenho que buscar. Não, mas não, fica você vendo coisas que vão trazer para dentro da sua vida lixo. Então a primeira coisa que você precisa entender, não adianta você colocar seu pedido diante de Deus, chorar, adorar, mas não mudar a sua mente diante dele. A primeira coisa que você tem que parar é mudar a sua mente. Eu sempre prego sobre mente, por quê? Se você pegar todos os pecados, os 7 pecados capitais e todos eles, se você pegar os problemas que as pessoas têm, todos eles, ou as maiores tragédias do mundo, todos eles começaram na mente de alguém. World Trade Center, aquelas torres gêmeas lá. Alguém pensou naquilo, contaminou um grupo de pessoas, todo mundo pensou e decidiram acreditar naquele pensamento e foram lá e mataram mais de 3.000 pessoas que soube. Pensamento, mente. E eles acreditavam que morrendo, dando a vida por aquela situação, eles chegariam no céu e teriam virgens, 7, 10 virgens aguardando por eles. Aonde isso foi trabalhado? No pé deles? No joelho deles? Na mente. E tomem cuidado com uma coisa, que isso acontece comigo e acontece com você. O diabo, ele é estrategista e ele é de guerra. Milhares de anos ele atua nessa área. E ele tem uma estratégia que chama-se sitiar. Sitiar é cercar. E ele vai criando situações. Quando você vê, você está no meio, perdido, não consegue pensar em outra coisa senão nas problemáticas, e aí ele começa a te enfraquecer. E logo, você está aqui, mas você está pensando, não, agora, em nome de Jesus, você está prestando atenção e querendo aprender, amém?
Mas, se você não tivesse esse conhecimento, você pode vagar e ficar pensando em problemas. Pensando, como diziam os antigos, na morte da bezerra. Então, eu aprendi isso. Quando eu começo a perceber que uma coisa está começando a estourar aqui, estourar, então, eles estão querendo sitiar. Aí você tem que, opa, e aí senão você fala nisso o tempo todo, você fica triste por causa daquilo, você fica aí começa a mexer, aí ele começa a minar. Aí ele começa a entrar, é assim, sim ou não? Aí ele vai minando, daqui a pouco você está fraco, daqui a pouco você está triste, daqui a pouco você está magoado, daqui a pouco você está com ódio, daqui a pouco você está cheio de coisa, aí você é crente. Mas ele já te abraçou. E aí você já não consegue mais. Por quê? Porque ele conseguiu, dardos inflamados. Então a primeira coisa, não adianta você adorar, não adianta se você não mudar a sua mentalidade, entender isso. O evangelho, essa noite eu vou pregar sobre isso. O evangelho não é emocional e o evangelho, ele é razão. Para de querer emoção. Já chega de emoção. E aí, em nome de Jesus, para Deus blindar a tua mente, você tem que entender que você precisa de um capacete. Você tem que entender que você precisa realmente mudar a sua forma de pensar. Você é negativo em tudo. Isso não vai dar certo não, isso aqui não é legal, isso aqui não sei o quê, não sei o quê. Tem gente que você vai falar, a pessoa já antes de você terminar, ela já está falando, não vai dar certo isso não. Tudo bem por isso. Se você já fez isso, vá e não peques mais. Mas não faça isso. Ouça! Né, pastora? A gente tem gente na família, não é verdade? Na sua, na minha não. Na minha todo mundo é santo. Na da pastora, eu brincando. Mas é assim. Às vezes a pessoa é negativa. Você vai falar, a pessoa, isso aí não dá certo, não. Porque fulano não deu. Aí não vai dar com você também. Aí sabe, aquela coisa negativa, aquela, sabe? Tá sabendo? Tá sabendo? Uma vez eu fui num lugar, eu conheço essa área aqui. Não só conheço, como eu comando aqui. Qualquer coisa, fala. Aí eu fui lá, no final do mundo, lá embaixo. A pessoa, tá sabendo? Roubaram um carro lá no Salim. Irmão, eu morei no Salim. Minha mãe morou no Salim. Eu comando o Salim, conheço o Salim, mas eu não sabia disso. A pessoa lá não sei aonde sabia. Aí ela veio trazendo um relatório, aí eu fiquei até com medo de andar aqui agora. Por quê? Foi no Tingui, foi no Salim, foi aqui, foi aqui. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, me leva em casa, moça. A pessoa sabe tudo que acontece de ruim. A pessoa fica vibrando numa energia negativa. E aí, isso traz e atrai coisa ruim. Então, a primeira coisa, em nome de Jesus, pensa em coisas boas, louváveis. Nossa, que palavra foi bênção. Vou estudar esse tema aqui. E eu vou vir na quarta-feira. Viu? O pastor falou que vai ter um estudo lá sobre isso. Eu quero ver isso aqui. Pensa em coisas do alto. Não, tá sabendo? Ih, tá braba aí. Tacaram fogo no ônibus. Não, tá aí. Irmão, faz a faculdade de jornalismo, pelo menos. Para ter mais precisão e não se envolver. Porque o jornalista, ele dá a mensagem e não se envolve, não. William Bonner, boa noite. Mataram 52 pessoas nessa noite, tal. O Brasil ganhou a Copa, não sei o quê. Não é assim, sim ou não? Tu não. Viu. Mataram. Morte. Cuidado, hein? Tem uma entidade que é da morte. Cuidado para tu não chamar ela. Tem uma pessoa, eu não posso falar que é da igreja aqui. Eu vou olhar para cá, porque se eu olhar para lá, vai pensar que eu estou falando, não. Vou olhar para cá. Mas eu posso falar que a pessoa não está aqui hoje. Aí você faz o cálculo de quem não está aqui hoje, tá bom? Eu estou diminuindo para você matar a tua curiosidade sem saber o que eu estou falando. Estou brincando. Mas essa pessoa já está tratada, tá? Né? Já tratamos. A irmã gosta de derrota. Eu falei, irmã, né? É ovelha. A ovelha gosta de derrota. Então, toda vez que ela vinha para o gabinete, paulada nela. Ela gosta de derrota, então vamos bater nela. E graças a Deus a irmã está liberta. A pessoa, a ovelha, Senhor, segura minha boca, não deixa sair o nome. A ovelha estava... Meu irmão, eu nunca vi, rapaz. Aonde essa ovelha está, acontece um troço ruim. Ela viu essa ovelha. Ela viu, meus irmãos. Eu vou resumir aqui, eu vou parar aqui para não pecar.
Mas só para você entender o que é energia. Eu estou ensinando para você entender isso, para o diabo não te usar de bobeira. Você sendo crente, ele usa. Essa ovelhinha, que pode ser macho ou fêmea, o que acontece? Ela gostava tanto de treta que durante o ano ela tinha umas 50 mil tretas para contar. E essa pessoa ela atraía tanto que ela via, como é que eu vou dizer isso? A coisa acontecendo. Ela, tipo assim, tava tudo bem. Ela tava passando e matava 5 ali na frente dela. Aí mais um ali. Onde ela ia, parece que tipo assim, tu quer história para contar? Então toma aqui. Quando não era com ela, era com alguém, com a pessoa. Sabe o que é isso? Eu já ensinei, né? Se você vai ao centro da cidade, com medo, ai meu Deus, eu tenho medo de ser assaltado, ai eu tô com medo demais, ai eu tenho medo, o Rio de Janeiro é perigoso, ai, você tá vibrando, ó, no medo, você tá com medo. Sabe por quê? Deus usou, escute isso que eu estou te ensinando pela palavra. Deus usou a história de Jó para nos ensinar uma grande lição. Mas a Bíblia diz que aconteceu com Jó o que ele tinha um negócio com os filhos dele que era fora do comum. Ele dava holocausto, sacrifício antes dos filhos pecar. Senhor, antes deles pecar, eu já estou aqui fazendo isso aqui. Ele tinha uma idolatria. E aí depois ele fala, o que eu tanto temia me sobreveio. Ei, escute isso. Não temas. Coloca a tua vida diante de Deus, busca o conhecimento, pede a proteção dos anjos e arcanjos de guerra para acampar ao teu redor. Senhor, cobre-me com teu sangue. Protege a minha vida. Nós vamos fazer isso aqui também é proteção. Você fazer a sua parte. Por quê? Senão a tua mente começa a vibrar. Olha o que o texto diz. Tudo que é bom, tudo que é louvável. Qual o louvor que tem que alguém morreu? Tem louvor nisso? Não tem. Mataram, tá aleijado, arrancou a perna, não sei o quê. Só coisa negativa. E foi um acontecimento, é triste. Como é que a família tá? Energia de quê? Tristeza. E você tá o quê? Em cima, igual o urubu da tristeza. Aí você vai atrair isso para a tua vida. Então você tem que falar, Senhor, eu quero pensar no que é puro. Eu quero pensar no que é justo, o que é amável. É amável falar de acidente? É amável falar de atrocidade? Eu não sei você, meu irmão. Ó, tem duas. Eu sou um pouco frio para essas coisas. Eu não sinto muita emoção para essas coisas, não. Pelo contato, né, que eu já tive com tanta coisa, eu me tornei um pouco insensível para certas coisas. Mas tem duas coisas que me fazem mal na hora. É quando eu vejo aparecer um vídeo de alguém agredindo idoso, velhinho em casa e apanhando, dando tapa no rosto. Isso mexe comigo profundamente. E criança. Quando eu vejo relatos de que tem criança assim, obrigado. Tem criança, aí eu não quero nem ver. Tem gente que não. Vê, assim, depois não entende por que está pesado. Aí o diabo tem ponto de contato, porque você está vibrando no negativo. Aí ele encontra. A segunda coisa, o primeiro mude a sua mente sobre isso. Eu não estou te criticando, eu nem sei da tua vida. Se você aí, o pastor está falando para mim, porque eu sou desses aí. Se morrer, eu quero lá ver. Meu irmão, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Infelizmente, isso é uma verdade que Jesus nos ensinou. E a segunda coisa, fique atento às dicas de Deus agora, para você blindar a sua mente. Primeiro, ocupe sua mente com coisas do alto e não da terra. O governo está assim. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Você tem que saber das coisas e falar, Deus, me prepara para esse tempo. Senhor, vai comigo para eu enfrentar isso aí. Se o Senhor quer que eu passe por isso, me ajuda e tal. Não fica assim, não. Ai, meu Deus do céu. E agora? Ai, meu Deus. Ai, socorro. Ai. Não, Senhor. Tua palavra, tá tendo aí, ó. Eu vi uma coisa de Teresópolis. Meu Deus. Vai começar, irmãos. Infelizmente, por conta de tudo que foi feito e está se fazendo diante da terra, está chegando às narinas de Deus um cheiro de podridão, a Bíblia diz. Muita blasfêmia. Hoje em dia, meu Deus do céu, a coisa perdeu o controle. Aí o que acontece? Infelizmente, o diabo encontra terra fértil. Então, ocupe sua mente com as coisas do alto. Ocupe a sua mente com aquilo que é puro.
Toda vez que vier um pensamento ruim ou negativo na sua mente, você vai fazer o seguinte. Primeiro, é justo o que eu estou pensando? Isso faz sentido eu estar pensando nisso? É verdadeiro? É honesto? É edificante para a minha vida? Ficar falando disso o tempo todo? Edificar significa construir. Está construindo alguma coisa na sua vida? Despreze qualquer sentimento, pensamento que aí, porque aquele pensamento é o diabo se aproveitando. Uma pessoa que só fala de coisa negativa, ela vai vibrar. A nossa vida, irmãos, é como um rádio. Você sintoniza na música que você quer. Quer música pesada? Vai ter pesado. Você quer música tranquila? Tranquila. Suave, musiquinha para dormir? É você que coloca. E às vezes você está sintonizando errado. Mas, pastor, mas como é que eu faço para controlar meu pensamento? Eu não consigo controlar, realmente. O pensamento ele vai vir. Não tem como você impedir. Mas você pode decidir se vai permanecer pensando ou não. Amém? Então eu decido que eu vou continuar pensando. Vem um pensamento em mim. Ele vai. Mas eu digo, não, isso aqui eu não vou trazer para minha mente, não. Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou pensar em outras coisas, eu vou buscar outra coisa, isso aqui eu não vou pensar. Você vai perturbar, se não vai te perturbar, vai mudar a sua energia, vai fazer você tomar sempre atitudes negativas. Você sempre pensa o mal, você sempre, isso é mesmo, tá, do jeito que está as coisas, alguém, você só vê derrota, você só vê tragédia, você só vê desgraça, você quer saber da desgraça de todo mundo da família, você se alimenta disso. Quando alguém vem falar uma coisa boa para você, você vai achar o quê? Ixi, eu já vi 3 morrer por causa disso, hein? E, aí não tem aquela pessoa que você está na fila do hospital, já meio na derrota, já com a doença, a pessoa está do teu lado, e está sabendo que fulano morreu, um tio meu morreu nesse hospital aqui, e você lá para fazer a cirurgia. Porque morreu, morreu. Aí você já começa a entrar numa energia de medo, uma coisa. Isso não é de Deus, irmão. Isso o diabo vai minando. Se ele consegue fazer isso, ele vai estar sempre conseguindo coisas na sua vida. E aí você vai dizer, pastor, mas como é que eu combato o pensamento? Eu já entendi que eu vou pensar, mas eu posso não aceitar, repreender, anular e pensar em outras coisas. Mas como é que eu faço? Me ensina, me dá dica para eu blindar e eu não ficar pensando com ele, porque o pensamento vem. É o pensamento, como é que se dá o nome daquele pensamento que é intrusivo. Intrusivo? Obrigado aos professores de plantão. Eu da bancada aqui, mano. Por isso que você tem uma membresia de alto padrão. Os irmãos aqui com 5 faculdades. O pastor com a primeira série. Ô, Senhor. Vamos lá. Aí o que eu quero que você entenda? Vai vir um pensamento intruso. Aí, primeira dica. Troca o pensamento negativo pelo... Aprendeu? Troca. Você pensou algo de ruim contra uma pessoa, pensa na qualidade, pensa no que é bom. Você pensou algo de... Você bota um pensamento contrário. Isso é uma lei espiritual. Tudo que você fazia de errado aqui, faça de certo assim. Assim que funciona. Desonrou aqui, honra aqui. Foi infiel aqui, seja fiel aqui. Foi desleal aqui, seja leal aqui. O que passou, passou. A partir de agora, mantenha sua postura no positivo. Isso é isso aqui que eu estou falando é um segredo, hein? Se você entender isso aqui, sua vida muda. Por quê? Se eu não plantava, eu tinha dificuldade, não colhia. Hoje eu planto. Eu arrumava confusão, só vivia no meio de confusão. Estou dando um exemplo. Agora eu que tenho paz, dou paz, quero paz. O que vai me acompanhar? A paz. Aí a confusão vai querer vir, porque o diabo não para. Aí você tem paz para pensar. Paz. Por que quando a pessoa está no mundo, ela fica com a cabeça perdida? Porque ela não consegue ter nem paz para pensar. Quando você tem Deus, por mais que a luta venha, você encontra paz. Quem está entendendo, diga amém. E aí, ver a palavra, ver o que a palavra fala sobre aquilo. Aquilo que você está pensando, o que a palavra fala sobre aquilo? Você tem que pensar assim. Não, a palavra de Deus, isso aí está errado. Porque isso aqui é certo. Homem com mulher desse jeito aqui é certo. A palavra de Deus em Provérbios diz que não é. Mulher... Inclusive, né, tem até um pastor muito famoso aí, que trabalha na área de saúde, muito legal, engraçado e tal. Ele falou. É isso, meus irmãos, que eu não entendo. Desculpa, não vou citar nomes, eu estou me segurando, tá, gente? Não vou citar nome, não. O apóstolo Paulo citava, eu estou, né? Mas vamos lá. Ele falou, meu irmão, eu não sei você, mas olha só, ele falou. Não, eu estava Isso falando para uma igreja enorme, com homens e mulheres e casais. Eu estava num elevador, e aí entrou a mulher, tá? Entrou, meu irmão, vocês são homens, nós somos homens.
que não sei o que lá. Aí, nossa, eu pensei logo, o camarada que tem não, aí é sortudo. Ele é casado. E ele falando assim de uma maneira, irmão, desculpa, isso não é coisa da mente de Cristo. Porque um homem que tem, ele vai ver, ele vai pensar, mas ele vai combater e ele vai falar assim, ele vai pensar em 1 milhão de coisas. Você tem homem com dificuldade aí, eu vou te ensinar o que você pensa. No problema, a Bíblia diz, a mulher da rua, o início é doce como mel, mas o final é amargo como fel. A Bíblia diz que a mulher da rua, né, a fácil, ela é cova. Então, tem 1 milhão de palavras de Deus, de pensamento para você combater de que vai ser aquilo tão facinho, legalzinho e bonitinho. Aí você ouviu um pastor, por mais que ele seja famoso, sabe o que eles estão fazendo? Estão pegando o vídeo dele e mostrando para a mulher aqui, ó. Até o pastor está dizendo que é e que pode pensar que não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo? Então, você que está sendo atacado, seja homem ou mulher, troque esse pensamento ruim por aquilo que é bom. Jesus pensaria dessa forma? É uma outra forma de você colocar na sua mente. E dar continuidade a esse pensamento. Vai te ajudar ou vai te prejudicar? Eu penso uma coisa, aí eu continuo alimentando aquilo ali, eu tenho que perguntar para mim mesmo, vai me ajudar ou vai me prejudicar? Se eu me envolver com aquela situação ali, vai me ajudar ou vai me arrebentar? E aí, quando você faz isso, o diabo entende que você tem o capacete da salvação. É a palavra. E aí, para a gente ir para o final, dicas para você combater os dardos. Vamos lá? Primeiro, recite a palavra. Aí eu quero te dar essa palavra. Primeiro, é o que nós lemos, né? Filipenses 4, 8 e 9. Bota aí na tela para mim. Esse aí vocês já viram. Anote, Filipenses 4, 8 e 9. Quero pensar em coisas que edificam. Quando for assim, você não precisa citar a palavra não, tá? Ah, pastor, não vou decorar. Filipenses 4, 8 e 9. Não vou decorar. Não precisa decorar isso aí tudo não. Você só fala assim, ó. Quero pensar no que me edifica. Vamos repetir? Quero pensar no que me edifica. Na hora, tá lá a situação, você fala, eu quero pensar no que me edifica. Outra coisa, quero trazer à memória o que me dá esperança. Jeremias 3, 21. Jeremias 3, 21. Palavra. O diabo vem, não vai dar certo. Ah, você não vai conseguir. Ah, você é pobre. Ah, você está numa situação difícil. Ó, tá vendo tua situação? E ele começa a te acusar. Ó, quem você é? Tá aí na igreja agora, mas você cometeu erro. É Jeremias 3, 21. Jeremias 3, 21. Não, eu botei com certeza a referência errada. Vê se dá para consultar aí. Quero trazer Jeremias 3. Bota assim que vai sair lá o versículo da forma que é. Enquanto isso, eu falo aqui, ó. Eu tenho a mente de Cristo. Repete comigo. Quando vier um pensamento negativo, você vai dizer assim, ó. Eu tenho a mente de Cristo. Eu lembro que eu orei ao Senhor há 30 anos atrás para Deus me fazer ver como Ele vê. Assim, me dá um olhar espiritual. Essa frase desse pastor me soou muito carnal. Esse é um pensamento de um homem carnal. Né? Você vê a mulher e você ficar maluco e tal, e não sei o quê. Realmente, isso é para meninos, garotos, moleques e quem está lá no mundão, carnal. Aí a pessoa realmente ela não tem base. A base dela é ter ouvido que mulher é um pedaço de carne. Quem conhece a palavra vai saber. Ó, aconselho para os homens que querem ser homens de verdade, leia Provérbios inteiro. Vocês vão ficar com medo. Lembra da história que eu falei? Que tem um papo aí fora, tem até música sobre isso. Os caras que gostam de pegar a mulher casada, a mulher casada, o outro é não sei o que lá manso. E fica essa brincadeirinha lá fora, né? A gente que é homem, que cresceu lá fora, tem essa carga social de dizer, de falar essas coisas. Aí eu fui ler na Bíblia, aos 19 anos. A Bíblia diz assim, em Provérbios, não me lembro onde, mas diz assim, que no dia que o marido traído pegar, não vai ter nada que o livre da mão dele.
Eu li isso, eu falei, então existe uma... Ah, mas o cara pegou 10 vezes, tá? O outro lá é bobão, mas um vai pegar, um vai fazer. Aí eu li isso e botei aquilo como princípio. Eu falei, eu não quero fazer parte desse grupo. E aí, uma vez, o meu cunhado, que trabalhava numa grande empresa, né, Gerdau, uma empresa bem grande, ele tinha um amigo lá que falava, ele chegava na segunda-feira falando, peguei tranto, aí casada, fui lá, o cara mó bobão, que não sei o quê. Ele tirava mó onda e fazia com que outros rapazes fizessem a mesma coisa, porque os caras se inspiravam nele. Ele passava como se fosse fácil. Quando o meu cunhado, na época, que é cristão e que não concordava com isso, e ele veio falar comigo isso, olha, tal, aí eu falei para ele, Provérbios diz que isso aqui é assim, assim, assim e tal. Uma vez ele está lá, nessa segunda-feira, esse rapaz não foi trabalhar. E ele não deu satisfação, fizeram contato. E a notícia que chegou naquela segunda-feira não foi mais ele falando que pegou tantas mulheres casadas. Foi de que ele estava na casa de uma mulher, o marido chegou. Ele correu ainda de sunga. E o cara matou ele em cima do muro, pulando. O cara acertou ele, morreu de sunga em cima do muro. A palavra de Deus é real. Lamento por ele. Então, o que eu quero que você entenda, homem, leiam Provérbios. Mulher, quer aprender a ser mulher, decente, virtuosa, sábia, não tola, leia Provérbios. São 31 capítulos. Ixi, dá tranquilo para você ler um capítulo por dia, meio capítulo, mas leia, vocês vão crescer muito. Vão ter uma reforma interior muito grande, tanto homens quanto mulher. E a última coisa para a gente ceiar. Então vamos lá. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vamos repetir? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Está lá em Jeremias. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Palavra. Depois, levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. É palavra. O versículo ele não fala exatamente isso, mas você resume e fala, eu levo minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Eu levo a minha mente, Senhor, pega a minha mente e leva cativa para o Senhor, tá? Eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Isso não e você também pensar, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com Cristo, gloriamos as coisas realizadas com o alheio. Eu acho que ou eu falei aqui no texto, entendeu? Vê lá. Está aqui a referência aqui, eu vou liberar essa mensagem. Então, e por fim, isso não é da minha alçada. Pensa assim, por que eu estou pensando nisso? Vamos se meter ali, não sei o quê. Isso não é da minha alçada, não vamos meter não. Porque às vezes o diabo usa uma pessoa, vamos ali falar com o pastor que isso aqui não pode ser assim não, que não sei o quê, não sei o quê. Aí bota um pensamento em você que não é o teu pensamento. Quem está entendendo, diga amém. Você está feliz, você está em paz, você está sendo abençoado. Aí a pessoa vai lá e aí você faz o quê? Por causa de um pensamento, você vai lá e toma uma atitude. Entendeu? Foi? É isso mesmo? Bota aí então, para não ficar confusão. E toda altivez que se levante, é isso mesmo, é isso aí mesmo. Contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É esse aí. Então a gente, para não gravar tudo, fala, leva minha mente cativa, o meu entendimento cativa à obediência de Cristo, tá bom? Então desta forma, o inimigo não terá espaço para minar a sua mente com pensamentos destrutivos. Amém? Então, a partir de agora, você vai colocar na tua mente, eu não aceito aquilo que não me pertence, não é meu. Eu abro mão disso, isso aqui não me pertence, isso aqui, esse pensamento, a irmã Liliane é bênção. Aí alguém vem e fala para mim que ela não é bênção. Não é um pensamento meu, ela é bênção para mim, mas aí eu deixo aquela seta, aquela palavra, aquele conselho, seja o que for, em que forma que vier, entra na minha mente. A partir daquele momento, eu já olho para a irmã Liliane diferente. Se a irmã Liliane escorregar, eu falo, é mesmo. É mesmo. Aí eu vou começar a ver, até aquele exemplo que vocês têm que aprender que eu uso. Vamos lá. Vocês já observaram que eu tenho uma cicatriz aqui? Muitos não observam, porque já tem as linhas aqui, né, de expressão, mas eu tenho uma cicatriz. Eu caí na igreja lá, quando era pequeno, rasgou aqui,
e costuraram, mas ficou a marca. Tem uma cicatriz aqui, certo? Quem está lá atrás, tal. Quem está lá atrás que nunca viu, que nunca observou, ou ficou na dúvida, quando eu for agora falar com eles, para onde eles vão olhar? Não é assim o ser humano? Você está conversando com a pessoa está com alface no dente. Você presta atenção no que ela está falando? Você olha para onde? E se for feijão? Agora, e se a pessoa pegar o feijão e comer? Aí você vai ficar pensando, você não vai nem mais ouvir. Meu irmão, se vocês soubessem, eu quando era... Antes de ser pastor, né, sempre atendi pessoas, eu atendi uma pessoa, eu não sei se ela teve sarampo, eu sei que essa pessoa ela teve alguma coisa tipo sarampo, que eram várias pintas, né? Então, quando ela foi lá, estava se preparando para o batismo na época e tal, estava num processo, né? E essa pessoa, ela estava cheia de manchinhas no corpo. Aí tudo bem, foi lá, tal. Na segunda vez que a pessoa veio, as manchinhas já tinham sarado e estava cheio de casquinha. Eu vou jogar essa agora para você almoçar tranquilo, tá? Só de leve. Não, eu passei, vocês têm que saber o que eu passo, o que eu aguento. Conversa vai, a pessoa só coçando, né? Eu falei, tá coçando. Daqui a pouco a pessoa mandou lá atrás assim, ó. Conversa vai, conversa vem. Eu prestei atenção. Meu irmão, vim aqui, ó. Irmã, para você saber o que pastor passa, irmã. Mas não era pastor ainda não, tá? Não era aqui não. Graças a Deus nessa igreja não tem isso. É em outras igrejas por aí. Outras igrejas. Brincadeiras à parte. O que eu quero é que você saia daqui entendendo que você não pode permitir que o diabo trabalhe na sua mente. Com esse conhecimento, e aí nós vamos usar uma regrinha áurea, quem quiser essa pregação vai fazer contato com o WhatsApp da secretaria e vai solicitar. Você vai ter completo os versículos, as estratégias, as dicas. Se você está sofrendo ataques espirituais na mente, te aconselho que você faça a solicitação, só recebe quem pede. Se pedir, vai receber. E aí você vai pegar essa pregação. E você vai fazer tudo. Isso aqui é real. Eu e a pastora aplicamos isso há anos na nossa vida. Tanto é que a pastora sempre ensina, levar a mente cativa, pensar no que é do alto, porque senão o que vai acontecer? Que é a verdade. Você vai ser crente, evangélico, evangélica, vai vir para a igreja bonitinho. E o diabo sempre vai trabalhar na sua mente. Quem deseja anular a ação do mal na sua vida, diga amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus.